Olá, muito boa tarde e bem-vindos a mais um momento de partilha. Hoje não se trata de formação, mas desde o primeiro momento deste novo confinamento que nós aqui na Les Mills Portugal, que a MANS representa, que o nosso foco tem sido, quer em termos de formação, quer como hoje um momento de partilha, de informação, o nosso objetivo tem sido, como dizia desde o primeiro minuto, estar ao lado dos instrutores e dos clubes, quer em nível da formação e hoje com informação. Os clubes estão fechados, o que significa um esforço enorme, não só para os empresários, para os donos dos clubes, para os club managers, mas também para todos os profissionais, pois muitos são profissionais liberais e nesta situação têm uma exigência muito significativa. Entretanto, o Estado criou uma panóplia de apoios financeiros e dizem-nos, nomeadamente os nossos consultores que andam a falar diariamente com todos os clubes de norte a sul do país, que muitos são aqueles que estão perdidos com tantas medidas e apoios, com leis e decretos que saem e que não sabemos interpretar. E é exatamente por isso que o nosso objetivo hoje é ajudar, esclarecer e clarificar. Tenho comigo o António Santos, que é diretor financeiro da MANS, e o Dr. Nuno Correia Lopes. Relativamente ao António, muitos de vocês já o conhecem, até pelo módulo do Financial Intelligence, do MBA da MANS, e a MANS por si só também já conhecem, não vou apresentar uma casa que tão bem conhecem e que vos serve diariamente. Vou pedir então ao Dr. Nuno Correia Lopes, fica mais fácil se o Dr. Nuno me ajudar a explicar qual é o seu escritório de advogados, quais são as áreas que trabalha mais, fica difícil ser eu a apresentar o seu escritório, Dr. Nuno. Olá, boa tarde, Duarte. Boa tarde, António, e demais presentes na sessão de esclarecimentos desta tarde. Boa tarde. O meu nome é Nuno Correia Lopes, sou advogado, sou sócio responsável pelo Departamento de Trabalho e de Segurança Social da CLA, Sociedade de Advogados. Há já alguns anos que a CLA presta assessoria jurídica à MANS nas mais variadas áreas, designadamente no fitness e no Les Mills em particular, e desde há cerca de um ano, no acompanhamento, implementação e adoção das medidas e apoios que vêm surgindo em resultado da pandemia causada pela Covid-19. Espero contribuir para o esclarecimento de algumas questões que diariamente se vêm colocando e relativamente às quais existem muitas dúvidas e poucas certezas, confiando que este período complicado vai passar e que o futuro vai voltar a ser promissor. Obrigado, Duarte. Muito obrigado. António, começo por ti e começo por aquela que é a pergunta óbvia, digo eu, que é: que apoios ativos é que existem e que possam ser aproveitados, quer pelos ginásios, quer pelos profissionais de fitness? Obrigado, boa tarde a todos. Eu começaria por responder dizendo que tem sido muito difícil conseguir reunir todos os apoios que existem e saber como tudo funciona, porque aquilo que se está a assistir neste momento é até uma desarticulação entre os diversos institutos do governo, mas o governo tem tentado, nestes últimos tempos, fazer face àquilo que foi um fecho das atividades de uma forma assim urgente, que de alguma forma não estava prevista, e tem tentado fazer face a esta nova situação, utilizando todos os instrumentos que tem ao seu dispor e tentando fazer com que o dinheiro chegue às empresas o mais rápido possível. Para isso existem, de facto, uma panóplia de leis e decretos-leis e de medidas e de apoios que foram lançados, e eu gostaria de começar por fazer aqui uma divisão entre aquilo que são os apoios que são específicos para as empresas e os apoios que existem também que são específicos para empresários em nome individual e trabalhadores independentes. No caso dos apoios às empresas, existe aqui uma preocupação muito grande com o apoio aos salários dos trabalhadores. E para esse efeito, o Governo criou algumas medidas, já à semelhança do que fez o ano passado, designadamente o layoff simplificado automático. Porque é que se chama layoff simplificado automático neste momento? Porque ele é automático para as entidades que foram obrigadas a encerrar. Depois existe também um outro apoio, que é o apoio à retoma progressiva, para os casos
em que, embora não exista a obrigatoriedade de fechar ou de encerrar, existe uma quebra acentuada da faturação. Vou explicar aqui um bocadinho o que é o layoff, muita gente já saberá, porque já o ano passado se aplicou e este ano ele não é muito diferente, tem aqui algumas diferenças. Neste momento, o layoff é comparticipado pela Segurança Social em 70% das horas não trabalhadas. Quer dizer que as empresas têm, quem foi obrigado a encerrar compulsivamente, tem a possibilidade de recorrer ao layoff simplificado automático através do site da Segurança Social. No separador que diz emprego, layoff. E depois lá poderá escolher qual é a opção. Mas este foi criado especificamente para as atividades que foram obrigadas a encerrar. Depois existem também algumas atividades que geraram alguma confusão porque estão, de alguma forma, diretamente relacionadas com estas empresas e, de alguma forma, também, algumas delas só prestavam serviços quase de uma forma exclusiva a quem está encerrado. Havia aqui um exemplo crasso, que era o caso das empresas de limpeza e das empresas de segurança, que neste momento já estão também autorizados a recorrer ao layoff e não estariam. Portanto, estaria vedado o acesso ao layoff simplificado. No entanto, aquilo que se pode tirar desta lei é que as empresas que não foram diretamente obrigadas a fechar não poderão utilizar o layoff. Terão que usar as outras medidas. Não será o caso aqui dos ginásios que foram obrigados a encerrar por instrução do governo. Neste caso, o layoff aqui tem também, este layoff simplificado automático, tem uma questão que eu penso que também é importante para as empresas, que é deixar as empresas prestarem alguns serviços, desde que se mantenham dentro das limitações permitidas, como seja a prestação de serviços à distância, ou takeaway, para isso podendo manter alguns recursos humanos necessários para continuar a exercer essa atividade dentro dos limites que neste momento existem, como por exemplo, estou-me a lembrar no caso dos ginásios, aulas à distância, ou mesmo serviços prestados de, sei lá, empréstimo de material ou alguma coisa, porque a ideia aqui é o governo deixar as empresas manterem algum rendimento, mesmo que pequeno. É aquilo que muitos de vocês conseguiram ver aí nos restaurantes, que têm a porta com um funcionário ou dois que vão assobrando alguns serviços. Portanto, aqui, neste caso, o facto da empresa estar em layoff não é obrigatoriamente ter que encerrar de todo. As atividades que puderem continuar a existir poderão ser utilizadas. E aqui convém dizer também que este layoff também, de alguma forma, este layoff simplificado tem aqui alguma flexibilidade, dando, por exemplo, um exemplo em que uma empresa tem 10 trabalhadores, poderá manter 3 deles a trabalhar, por exemplo, e reduzir o horário de alguns, suspender completamente o horário de outros. A boa novidade desta vez é a obrigatoriedade da pessoa, de facto, receber os 100% da sua remuneração líquida, que da última vez não tinha sido assim. Continua a existir, no entanto, o limite dos 3 salários mínimos, com o máximo aqui dos 1.995 euros, mas existe aqui, portanto, esse compromisso de pagamento aos funcionários dos 100% da sua remuneração líquida. Além disso, acima desse montante, portanto, dos 3 salários mínimos, já é uma questão facultativa. A empresa pode querer pagar ou não. Existe aqui também uma facilidade, que é a isenção das contribuições na parte que diz respeito aos 23,75, uma vez que a obrigatoriedade do pagamento dos 11% se mantém. Existe aqui também um ponto que eu gostaria de focar, porque não sei se de facto todos estão sensíveis para esta questão, mas existe esta isenção do pagamento da Segurança Social, também se aplica a outras remunerações, tais como às férias, ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal, quem paga por duodécimos, para os trabalhadores que estão em layoff,
porque, de facto, alguns poderão estar de férias e, se for pago o subsídio de férias, poderá então usufruir desta isenção e isso poderá ser um apoio importante para quem esteja em condições de, pelo menos, processar alguns subsídios de férias, Natal, alguns proporcionais, etc. Depois temos aqui também o apoio à retoma progressiva, que eu já tinha mencionado, que são para as empresas e de uma forma aplicada com base na redução da faturação. Portanto, aqui é fundamental que a empresa consiga ver se lhe compensa mais o layoff ou o apoio à retoma progressiva. Mas eu diria que, na maioria dos casos, para as empresas que foram obrigadas a encerrar, compensa mais o layoff simplificado automático. Mas é sempre uma questão de ver, na realidade de cada um, se o apoio à retoma progressiva, que está mais relacionado com a redução da faturação, poderá ser mais benéfico. Aqui, neste caso, este apoio varia em função da faturação em relação ao período homólogo e a redução das horas trabalhadas vai ser proporcional à redução da faturação. Portanto, quanto maior a redução da faturação, e acredito que neste momento haja entidades com reduções da faturação acima dos 75%, 80%, e aí, nesse caso, o apoio à retoma progressiva é um bom apoio, especialmente forte, para reduções da faturação acima dos 75%. Depois, ainda não está regulamentado, existe aqui também, que já existiu ano passado, o apoio à normalização da atividade, que é após acabar a possibilidade de utilizar o layoff, portanto, enquanto se mantiver o estado de emergência, através do IFP, as empresas poderão depois optar, já numa situação de retoma, por receber um salário ou 2 salários por cada trabalhador daqueles que estiveram em layoff anteriormente. Mas esse aspecto ainda não está regulamentado para 2021. Muito bem, António. Em relação àquilo que tu dizes, existe alguma sequência, uma ordem específica que tem que ser respeitada, isto em termos dos apoios, ou como é que funciona? Para o mês de janeiro, houve de facto uma limitação, porque houve ali alguma confusão no início do ano e de facto quem estava no apoio à retoma progressiva em 2020, portanto se calhar já depois de ter saído do layoff, já depois de ter entrado no sistema à retoma progressiva, não podia pedir este apoio do IFP em janeiro. O apoio ainda não está regulamentado, vai sair, mas a partir de fevereiro já pode. Este apoio do IFP, para quem ainda não pediu, não colide com o layoff simplificado, pois aqui compreende-se que, como o encerramento foi de caráter obrigatório, portanto as empresas foram mesmo obrigadas a encerrar, então é lícito que possam também, hipoteticamente, recorrer a outros apoios. Este apoio, o apoio à normalização da atividade, pode ser pedido assim a que a atividade retomar e for posto fim ao encerramento obrigatório. Por norma é aplicada às microentidades, nos termos do Código de Trabalho, portanto, neste caso, empresas até 9 trabalhadores. Aqui neste caso existe, e depois o Nuno se calhar à frente já vai explicar um bocadinho isto melhor, os trabalhadores que entrarem nestes programas não podem ser substituídos, ou seja, é um apoio para os trabalhadores que tiveram em layoff. E estes apoios da Segurança Social não colidem com outros tipos de apoio, nem o apoiar, que vamos falar mais à frente, nem com outros apoios regionais, ou das câmaras, ou até do Fundo Social Europeu. Obrigado. Antes de fazer a próxima questão, as questões que eu preparei, lembrar as pessoas que nos estão a ouvir no YouTube que têm o chat aí disponível, portanto, à medida que a nossa conversa for decorrendo, podem ir escrevendo as vossas questões, as vossas dúvidas e, se tivermos tempo no final, iremos, obviamente, tentar responder ao maior número de questões possível. Dr. Nuno, passo para si e a primeira pergunta que lhe faço é: que conselho é que pode dar às pessoas que nos estão a ouvir relativamente aos apoios, uma vez que, pelo menos pelo que eu sei, não são cumulativos? É assim? A situação é complexa e, não obstante ter vindo a melhorar nos últimos tempos, parece-me que ainda está longe de ter um fim à vista.
É verdade, foram lançados vários apoios desde março de 2020, alguns deles alterados em virtude da terceira vaga, se assim se pode dizer, e estendidos alguns apoios para além dos prazos inicialmente previstos. O meu primeiro conselho é o de recorrerem, obviamente, a apoio jurídico especializado na área, porque um bom conselho pode não ajudar a resolver a questão da pandemia, mas certamente vai ajudar na redução do impacto da mesma na estrutura da empresa. Relativamente à sua questão, à tua questão, realmente o layoff não é cumulativo com a retoma progressiva, são para situações diferentes e, portanto, em relação a estas duas medidas, penso que não há grandes dúvidas, não são cumulativas. E têm ambas, obviamente, como o António estava a dizer, impacto nos salários e na TSI, na isenção ou na dispensa parcial do pagamento das contribuições. Para além destas questões relacionadas com a manutenção dos postos de trabalho, temos ainda outro tipo de medidas, que são, por exemplo, o apoiar, que é uma das medidas mais impactantes neste momento, com relevância para o assunto dos ginásios, se desdobra atualmente em apoiar PT, que é um programa destinado às micro e pequenas empresas com quebras de faturação, que atuem em setores afetados pelas medidas excepcionais de mitigação da crise. Temos também o apoiar mais simples para os empresários em nome individual sem contabilidade organizada, com trabalhadores a seu cargo, com novos CAIs elegíveis, onde se enquadra designadamente, o que faço ao relevo que tem o 93.110, que é o da gestão das instalações desportivas. E temos também ainda uma terceira medida, que é o apoiar rendas para as PMEs e não PMEs, que cumpram com o critério de ter um volume de negócios não superior a 50 milhões de euros, com quebras de faturação, que atuem nos setores afetados pelas medidas excepcionais de mitigação da crise sanitária, com os novos CAIs elegíveis, onde se enquadra, uma vez mais, o 93.110, que é o da gestão das instalações desportivas. O programa Apoiar tem fundos limitados, tem uma dotação expressamente prevista e, portanto, no dia em que for esgotada, termina, mas todos os outros têm um prazo mais alargado, para que se possa decidir em conformidade. Ainda se gostava de salientar algumas medidas de apoio fiscal, tais como a suspensão das execuções fiscais, o alargamento da obrigação de entrega das declarações do IVA e do respectivo pagamento, foi uma coisa relativamente recente que foi publicada. E, para além disso, existem soluções de financiamento da linha Covid, o apoio à economia para micro e pequenas empresas, que se destinam ao financiamento das necessidades de tesouraria, com prazos máximos de operação até 6 anos e com carências de capital que podem chegar até aos 18 meses. Portanto, estas são, no fundo, as medidas, em termos gerais, mais impactantes neste momento. Uhum. E que implicações é que estas escolhas têm, designadamente na obrigatoriedade da manutenção dos postos de trabalho e, eventualmente, em relação a outros requisitos que seja necessário cumprir? Há aqui uma situação que é transversal, quer às medidas de apoio, às medidas de manutenção dos postos de trabalho, quer ao apoiar, isto é, está expressamente proibido o recurso aos processos de despedimento coletivo, despedimento por extinção do posto de trabalho e despedimento por inadaptação no prazo de 60 dias após o início do processo. Portanto, o processo tem que estar concluído, tem que decorrer 60 dias para se iniciarem estes procedimentos. Perguntam-me, estão-me sempre a perguntar, o que é que se pode fazer em situações destas? Ora bem, estão excluídas as situações das denúncias durante o período experimental, estão excluídas as situações dos contratos de trabalho a termo e também estão excluídas as situações em que há o acordo de revogação do contrato de trabalho. Isto é possível à entidade empregadora, em caso de acordo com o trabalhador, e mediante, obviamente, a negociação das condições que entenderem por relevantes, chegar a um acordo com vista à cessação do contrato. Portanto, estas situações são possíveis de serem aplicadas aos contratos de trabalho, sem pôr em causa nenhuma das medidas, nenhuma das outras medidas. E, António, relativamente aos membros de órgãos estatutários, aos empresários em nome individual, aos trabalhadores independentes, existe algum apoio específico a que é que eles se podem candidatar, na realidade? Existem, de facto, também aqui alguns apoios. Na minha opinião, mas é apenas uma opinião, não tão fortes e tão robustos como o apoio às empresas, porque o Governo entende que, de facto, as empresas é que empregam e têm os trabalhadores, mas desta vez, em relação, por exemplo, àquilo que tinha acontecido em março, o Governo fez aqui um esforço para reforçar os apoios aos membros
dos órgãos estatutários, portanto, sócios-gerentes, aos trabalhadores independentes que foram obrigados a encerrar. Portanto, aqui neste caso, houve trabalhadores independentes que foram obrigados a encerrar e também membros de órgãos estatutários de empresas que foram obrigadas a fechar. No caso do layoff, os membros dos órgãos estatutários e trabalhadores independentes que tenham trabalhadores a seu cargo, portanto, aqui é importante esta nota, terão de optar pela isenção da contribuição social. Portanto, neste caso, o que é que acontece? Eu sou sócio-gerente de uma empresa, eu posso optar pela isenção do pagamento das minhas contribuições à segurança social. Mas não o posso fazer, por exemplo, cumulativamente com o apoio particular que existe para estes indivíduos. Portanto, isso é uma questão depois de ver se compensa em termos de montante, para salários se calhar muito elevados, compensa mais ficar isento das contribuições à segurança social, comparando com o apoio particular que possa existir também na segurança social para estes profissionais, que de alguma forma não será tão robusto. É importante aqui referir que os membros dos órgãos estatutários não podem recorrer ao layoff. Portanto, quando uma empresa vai recorrer ao layoff e tem que decidir entre reduções de horário de trabalho e suspensões do contrato de trabalho, não o pode fazer para os membros dos órgãos estatutários. Os trabalhadores independentes que trabalhem para estas entidades obrigadas a encerrar têm um apoio previsto, mas esse apoio é sempre tendo em consideração a redução da sua faturação. E essa redução tem que ser observada com base nas suas declarações trimestrais anteriores. Portanto, a questão aqui tem que ter descontado para ter direito, ou tem que ter declarado para ter direito a algum apoio. Portanto, aqui neste caso, entre trabalhadores independentes e membros dos órgãos estatutários que foram obrigados a encerrar, entram aqui num escalão dos 438 euros até aos 665 euros, conforme os casos. E o sítio certo para simular o apoio e pedir é no site da Segurança Social, e este apoio tem que ser pedido mensalmente. É para se ir vendo a situação de cada um. Portanto, às vezes no caso dos trabalhadores independentes existe aqui alguma dúvida, que não houve, se calhar, a quebra da faturação a 100%, mas sim, neste caso, quando forem preencher o formulário, devem ter atenção que para as entidades obrigadas a encerrar, neste caso a quebra da faturação é considerada a 100%. Têm que ter atenção, de facto, e aqui depende de cada um se entregaram as declarações trimestrais ou não, porque é importante para se poderem ou não candidatar. Quem não teve rendimentos declarados anteriores não se vai poder candidatar a este apoio. Além disso, este apoio não é acumulável com nenhum outro. Quer dizer, nem com subsídio de desemprego, nem com outro tipo de rendimento, porque aqui a ideia do governo é mesmo chegar aos mais necessitados. Existe aqui também uma medida, que é a medida extraordinária ao rendimento dos trabalhadores, e esta é um bocadinho mais complexa, que é o apoio da Segurança Social ao rendimento dos trabalhadores para os mais desprotegidos. E quem está, de facto, muito, muito desprotegido, e este apoio pode aplicar-se a membros de órgãos estatutários, trabalhadores por conta de outra, inclusivamente, que estejam numa situação mesmo muito delicada, e trabalhadores independentes. Se não tiverem trabalhadores a seu cargo, e esta nota é importante, terão que optar por uma cláusula que se chama as condições de recurso. Ou seja, para poder pedir algum apoio, a Segurança Social vai querer saber quais são os rendimentos do agregado familiar. Portanto, a pessoa vai ter que passar aqui, a pessoa em causa, por uma questão, por um processo de perguntas, em que tem que divulgar o seu património, desde
se tem depósitos, se não tem, se tem rendas, se tem outros rendimentos, qual é o rendimento do seu agregado familiar e mesmo o próprio património. Neste caso, a Segurança Social tem um guia sobre como calcular essa condição de recurso. Convém calcular antes de submeter, porque como é um processo mesmo muito rigoroso e exaustivo, poderá não compensar. Digamos que este apoio poderá ser quase apenas para casos de pobreza extrema. Isto é, pessoas com um rendimento per capita por adulto quase inferior a 501 €,16. Agora, se o trabalhador independente não tem rendimentos em 2020, por exemplo, e isto é importante, é uma dúvida que tem existido, passa automaticamente para o regime de isenção. Isto é, não é uma escolha do trabalhador independente. Portanto, quem não teve rendimentos em 2020, pode passar automaticamente para o regime de isenção da Segurança Social, ou pode ter passado, não se apercebeu disso, e neste caso terá que consultar a Segurança Social para ver como é que está a sua situação. E aqui é importante também ver se não tiveram faturação, não poderão recorrer ao apoio. De qualquer forma, há ainda uma ajuda para quem não faturou nada, porque há pessoas que de facto não faturaram nada, não conseguiram trabalhar durante o ano de 2020. Neste caso, se foram ainda obrigados a encerrar, poderão ainda recorrer a um apoio que eu penso que no máximo será cerca de metade de um salário mínimo. Depois existem também aqui alguns apoios, como o Nuno já tinha referido, no caso do apoio à tesouraria, que também se pode aplicar aqui aos membros dos órgãos estatutários e aos trabalhadores independentes, em alguns casos. E poderá ser, portanto, o programa Apoiar, que neste momento é um programa dos fundos europeus para apoio à tesouraria, em que temos o apoiar.pt, o novo chamado Apoiar Mais Simples e um incentivo que ainda não está em vigor, porque não houve ainda pagamentos, que eu tenha conhecimento, o chamado Apoiar Rendas. Para quem tem uma renda não muito elevada, o Estado também tem aqui uma comparticipação. Este é um apoio, como o Nuno já tinha referido, que é a fundo perdido e que é de alguma forma proporcional à redução da faturação na comparação do ano 2020 com o ano 2019. E se aqui de facto houve uma redução superior a 25%, então a pessoa poder-se-á candidatar. O apoio é ainda maior quando as quebras da faturação são superiores a 40%. Esta é uma condição a aplicar apenas em empresas e empresários em nome individual com os CAIs mencionados do portal do 2020. Portanto, vocês aqui terão que ter atenção sempre a qual é o CAI principal da atividade, porque o portal do 2020, onde é submetido o pedido do apoiar, existem lá a tipificação dos CAIs, portanto, os códigos de atividade económica, que são permitidos. Neste momento, os ginásios e atividades esportivas estão incluídos. Portanto, é um apoio também aqui que poderão socorrer-se. Este regime apoiar aplica-se ao empresário ao nome individual, para quem tiver trabalhadores a seu cargo. É obrigatório ter um certificado PME, que se faz no site do IAPMEI. Portanto, é ir ao site do IAPMEI e colocar lá os dados contabilísticos do último fecho e com esse certificado conseguir... como o Nuno já tinha explicado, este é um apoio, este apoiar é um programa que tem fundos limitados. Portanto, não tem datas, quando o dinheiro acabar, os fundos esgotam-se e não há mais. O Estado tem estado, de facto, a tentar injetar o máximo de fundos possível, mas este sim é um apoio que, se quiserem socorrer-se deles,
terão que ser mais rápidos, porque este é até os fundos se esgotarem. E existe também aqui, como eu já tinha falado, o apoiar mais simples, que é novo para empresários em nome individual que tenham trabalhadores a cargo com início de atividade até 1 de janeiro de 2020. Portanto, empresas que estavam em 2019 de alguma forma a atuar de uma forma normal e em 2020 já foram atingidos. Os dois, o apoiar.pt e o apoiar mais simples, são para apoiar a tesouraria. Existe também o apoiar às rendas, em que a pessoa pode, de facto, candidatar a sua renda para ser subvencionada. Neste caso, o apoio às rendas dos estabelecimentos comerciais para fazer face a reduções da faturação e o valor máximo, por exemplo, só para terem uma ideia, do apoio para 6 meses são 40 mil euros. Portanto, rendas muito elevadas não estão incluídas. Aqui não existe obrigatoriedade de ter trabalhadores, neste caso dos apoios à tesouraria, aplica-se a todas as empresas, mas apenas para os cais identificados. Doutor Nuno, e perante isto tudo, que imposições legais é que existem para ter acesso a estes programas? Ora bem, está expressamente previsto na portaria que determinou aqui o apoiar, que a empresa tem que estar legalmente constituída no dia 1 de janeiro de 2020. Tem que desenvolver uma atividade económica principal de acordo com a lista dos CAI. Neste caso, em concreto, os CAI do ginásio estão incluídos. Deve ainda dispor do tal certificação eletrónica que comprova o estatuto PME. Isto é imperioso, é imperativo que exista este estatuto do PME. Deve ainda, em relação ao programa a apoiar, declarar uma diminuição da faturação comunicada à AT, à Administração Tributária, no sistema e-fatura de pelo menos 25% em 2020, face ao ano anterior. Ou no caso de empresas que iniciaram atividade no ano 2019, declarar uma diminuição da faturação média mensal comunicada à AT no sistema de e-fatura de pelo menos 25% em 2020, face à média mensal do período de atividade decorrido até 29 de fevereiro de 2020, considerando apenas os meses civis completos. Deve ter a sua situação regularizada em matéria de reposições no âmbito dos financiamentos com os fundos estruturais europeus e de investimento. E, por fim, ter a situação tributária e contributiva regularizada. O que pode ser feito até o momento da confirmação do termo de aceitação. Não é necessário que esta situação esteja regularizada no momento em que apresenta a candidatura. É ainda importante ter em consideração alguns pontos que são fundamentais, que têm levantado algumas questões nos últimos tempos, que têm a ver com a questão dos capitais próprios positivos à data 31 de dezembro de 2019. Isto é, se a empresa não tiver os capitais próprios positivos nessa data, deve pelo menos conseguir demonstrar evidências de capitalização através de novas entradas de capital social, incorporação de suprimentos ou de prestações suplementares de capital que têm de ser validadas pelo contabilista certificado, de modo a permitir anular o valor negativo dos capitais próprios existentes a 31 de dezembro de 2019. Ok? Depois, o que é necessário mais? É necessário ainda uma declaração subscrita pelo contabilista certificado, responsável pela contabilidade da empresa, da qual consta o apuramento da diminuição registada na faturação nos dias em que vigora a suspensão de atividades referidas, destas atividades. Portanto, estes são, em termos gerais, os requisitos mais importantes para que possa habilitar-se ou candidatar-se ao programa a apoiar e ver o programa deferido. Muito obrigado. Eu tenho uma boa notícia, e a boa notícia é que a sessão está a ser gravada e vai ser disponibilizada já de seguida, e por isso, com tanta informação, as pessoas vão poder voltar atrás, pôr pausa e escolher e ouvir novamente estas informações todas. António, haverá mais algum apoio ou ajuda que se possa aplicar aqui? Eu aqui penso que existem, da parte dos bancos, a facilidade novamente das moratórias, isto é, de adiar prestações de financiamentos ou outros empréstimos. Aqui neste caso, cada um deverá dirigir-se ao seu banco para ver se efetivamente poderá ou não estar incluído.
os bancos estão a todo momento a receber informações também da União Europeia sobre como é que deverão atuar neste aspecto. Há alguma facilidade também e aconselho-vos a contactarem tanto a EDP, as empresas de energia, fornecedoras de energia, como as da água e do gás, para ver que opções é que poderão ter em termos de pagamento das prestações, uma vez que os ginásios usam muito água, gás, eletricidade, ar-condicionados ligados, etc., poderá ser uma forma também de contactarem estas empresas, porque existem também planos de flexibilização. Existe também da parte da autoridade tributária alguma flexibilização do pagamento dos impostos, designadamente do IVA, mas eu diria que mais para as empresas mais pequenas. Para quem fatura muito, já não tem essa possibilidade. Depois existem outros apoios comunitários, e o Nuno falou há pouco de um apoio, passou um pouco despercebido, e eu fui ver, concretamente para os ginásios, não existe, mas é possível que ele venha a existir. Portanto, é sempre importante estarem em contacto com o vosso banco, para que possam ver se existe um apoio, que é o apoio dos 4.000 euros por cada posto de trabalho, em que 20% desse empréstimo é a fundo perdido. Portanto, a pessoa depois, neste caso a empresa ou o empresário, só terá que devolver 80%. Também é o apoio. Neste momento, por exemplo, está em vigor para empresas exportadoras, está em vigor para empresas nas áreas dos eventos, por exemplo, para quem monta eventos e prepara espetáculos, etc. E outras áreas poderão entrar entretanto. Portanto, vão estando atentos, falem com o vosso gestor de conta, era a nota que eu lhes deixava aqui. Depois, existem de facto outros apoios, mas estes mais a longo prazo, com candidaturas mais complexas, com processos mais longos, com prazos de aprovação também maiores em função dos projetos de cada um em termos de inovação, etc. Mas poderá haver também aqui alguns outros fundos comunitários, dependendo da atividade de cada um e do propósito que tenha para aplicar esses fundos, nomeadamente fundos a fundo perdido. Depois, o IFP também tem alguns apoios, designadamente à formação, por exemplo, e estão a todo momento a sair também apoios para a contratação. Neste momento poderá não ser o momento certo, mas é uma questão também das pessoas também se irem preparando para a reabertura, e existem de facto outros apoios do IFP para manutenções de posto de trabalho, para formações, para a integração de novos colaboradores, etc. Aqui neste caso, no pagamento, voltando um bocadinho atrás, das contribuições sociais, não está previsto, uma vez que o encerramento exige a isenção das contribuições, portanto a Segurança Social desta vez como isenta as empresas não está neste momento, mas a qualquer momento pode ser que saia alguma autorização para pagar as contribuições à Segurança Social das prestações, e os impostos, como eu também já tinha dito, apenas para quem cumpre requisitos de faturação no ano de 2019, não podendo ter excedido 2 milhões de euros de faturação. Ou então, se for uma empresa constituída nova. Portanto, são estes só os aspectos. As outras empresas que faturaram mais de 2 milhões não poderão pagar, por exemplo, o IVA a prestações neste momento. Os independentes têm também o apoio da Segurança Social pelo facto da atividade estar encerrada ou pela redução da faturação, assim como também existem apoios à família para quem está em casa para cuidar dos filhos e assistir os filhos nesta maratona da escola à distância, etc. Obrigado. Resta-me... Doutor Nuno, diga. Posso só acrescentar 4 pontos que gostava de acrescentar. Claro. Então, ao apoiar a renda, era importante sublinhar o seguinte: só se aplica
a contratos de arrendamento não habitacional que se encontrem registados no Portal das Finanças até 13 de março de 2020. Isto é um ponto relevante. Sem isso, não há possibilidade de aceder ao apoio. Depois, em relação à questão das ações de despejo, eu também gostava de sublinhar que o Balcão Nacional do Arrendamento tem os processos suspensos para já. Portanto, as ações de despejo estão para já suspensas, ainda que há quem entenda que a partir de agora é sujeito a determinados requisitos legais. Mas isso para já a situação mantém-se suspensa. Gostava de sublinhar também o seguinte: há alguns municípios, designadamente o município de Lisboa, que têm alguns programas de apoio, de incentivo às empresas. São questões pontuais que é importante procurar nos locais onde as empresas estão sediadas, para ver se existem este tipo de apoios, porque, por exemplo, em Lisboa, julgo que seriam na ordem dos 4.000 euros por empresa. Não é um valor elevado, mas é mais um valor. E, por fim, gostava de salientar o seguinte: o estado de emergência, o atual, vai durar até dia 16 de março e é expectável, julgo eu, que até constará do diploma, que saia o mapa do desconfinamento, se assim se pode chamar, até dia 11 de março. Portanto, com as datas em que será previsível que as várias atividades comecem a desconfinar. Portanto, Então, dia 11 é um dia de grande ansiedade para ver qual é o plano de desconfinamento. Claro, tomara os ginásios estejam nesta primeira fase de desconfinamento. Dr. Nuno, muito obrigado pela sua participação e pelo esclarecimento. Obrigado, António, também. Obrigado, eu. Lembrar que ficamos disponíveis para esclarecer outras dúvidas. O nosso objetivo aqui era tentar, de alguma forma, clarificar tudo o que era apoios e esta panóplia de soluções que há. O site do escritório do Dr. Nuno é CLA, não é, Dr. Nuno? Ajude-me lá. cla.com.pt. E nós aqui na MANS também ficamos disponíveis para qualquer outro esclarecimento adicional, principalmente através do endereço de e-mail lesmills@mans.pt. Muito obrigado aos que estiveram aí deste lado e na próxima quinta-feira cá nos encontramos para falar sobre outro tema também em cima da mesa que tem a ver com as soluções digitais que já existem para que os ginásios voltem à normalidade e voltem ao seu funcionamento live, mas não deixem de aproveitar aquilo que veio para ficar, que é a presença no online. Muito obrigado, até à próxima quinta-feira. Boa tarde.